Vamos ajudar a gente a entender o trabalho do nutricionista nessa prescrição de fitoterápico. Eu queria que você ajudasse aí de uma forma sucinta, porque é um tema muito amplo. Nutricionista pode prescrever ou não pode prescrever? Primeira pergunta rápida, papum. Pode. Como é que é? A Marília Gabriela, papum. Pode prescrever? Pode. Pode. Quais são os pré-requisitos? Bom, ele precisa ser destinado para via oral ou outra via enteral que não seja retal, né? Então, ele pode fazer administração por sonda, por exemplo, sublingual, está autorizado. Todos eles devem ser isentos de prescrição médica. E eles devem ser utilizados de forma complementar à estratégia dietética, ou seja, você tem ali, como nutricionista, você vai atender o paciente, você vai identificar uma necessidade, você vai estabelecer objetivos, metas e estratégias nutricionais. Se você entender que para atender aquela meta nutricional será necessário intervir com um complemento, aí vem a fitoterapia. Então, por exemplo, o paciente ele toma alguns medicamentos que podem agravar um pouco a digestão. Ele tomou omeprazol, por exemplo. O nutricionista não pode tirar o omeprazol dele. Isso é antiético. Ele tem que encaminhar para o médico que prescreveu, ou se ele faz uso disso há muito tempo e foi por automedicação, eu encaminharia para um farmacêutico. Por quê? Porque o processo de parada de usar um omeprazol, por exemplo, ele não pode ser abrupto. O desmame que chama, Tem que fazer a desprescrição ou desmame. Então tem um protocolo para fazer isso e tal. Mas vamos supor que ele tem uma má digestão e aí ele quer melhorar aquela má digestão do paciente, mesmo ele tomando o omeprazol. Então, o nutricionista, então, ele vai pensar numa estratégia fitoterápica para poder melhorar a digestão do paciente para que ele tenha um melhor aproveitamento biológico da dieta, né? Então, melhorar a absorção de nutrientes, ter menor desconforto gastrointestinal. Então, se ele quiser prescrever uma tintura de gengibre, um chá de gengibre, um extrato de gengibre, pode. Agora, um outro Todo nutricionista pode fazer isso? Em tese, sim. Em tese, sim, porque tem um ponto importante que a regulamentação mais recente mostra, que é o seguinte: se a planta for alimentícia, todo nutricionista pode prescrever. Se puder comer a planta... Se ela tem história realmente de consumo como alimento, tudo certo. Mas se for uma planta medicinal, tem planta que é medicinal que não é alimentícia. Por exemplo, tem uma planta chamada Philodendron amurense, que é fonte de berberina, que muita gente conhece somente a berberina, que é um modulador do metabolismo da insulina e de lipoproteínas. Beleza, mas essa é uma planta que não é alimentícia. Aí, para essa planta, ele tem que ter habilitação perante o conselho, que é feito por duas formas. Ou ele tem o título de especialista em nutrição e fitoterapia, pela Asbram, ou uma pós-graduação em fitoterapia que tenha pelo menos 200 horas. Sabe por quê? Porque, ao fazer isso, é preciso lembrar que ele estará prescrevendo um medicamento. E essa é a revolução na história toda, entendeu? Quer dizer, o nutricionista pode prescrever medicamento? Não. Depende. Vírgula. Pois é. Tem uma vírgula nessa história. Vírgula. Né? Isso é interessante. É medicamento, é interessante. Por isso ele precisa dessa formação complementar, porque... Agora explica aquela parte, Leandro, que se eu prescrever o chá, se eu prescrever a planta, ela macerada, eu posso, mas aí eu tenho uma outra exigência para poder fazer o extrato dela. Explica esse ponto que eu acho importante. Se ele for prescrever a planta alimentícia, ele pode prescrever o chá, a planta seca, ele pode prescrever uma outra forma de apresentação, extrato seco, tintura, enfim, sem problema. Porque aí entraria num outro arcabouço legal que o CFN deixou para o nutricionista, que é a prescrição de drogas vegetais e derivados que são passíveis de serem considerados alimentos. Se for usar a planta que é estritamente medicinal, ele não pode prescrever o chá ou outra forma sem o título de especialista. Dá um exemplo de uma coisa que a gente pensa que pode, mas não pode, e que pode, mas não pode. Vamos lá. Bem comum. Açafrão da terra. Ninguém duvida que açafrão é um alimento, né, no Brasil. Você usa para temperar e tal. Você pode fazer o chá do açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, né, que é a planta cúrcuma longa. Você pode usar um extrato seco, você pode fazer uma tintura, você pode usar um extrato seco que é complexado com fosfolipídio para melhorar a biodisponibilidade, não tem problema.
Você pode prescrever até a curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma longa, sem a exigência de o título de especialista. Mas se você for prescrever, por exemplo, tríbulos terrestres, que é um fitoterápico muito interessante para melhora da função sexual, e esse caso, como não se trata de uma planta que é alimentícia, ela é medicinal, tem que ter o título de especialista. Boa. Valeriana officinalis é outra espécie também usada, não como alimento, mas estritamente como um medicamento, uma planta medicinal, enfim. O nutricionista pode prescrever? Pode, porque agora ela deixa de ser tarjada, quer dizer, tem apresentações tarjadas, mas tem apresentações não tarjadas também, porque ela faz parte agora da lista de plantas de uso tradicional reconhecido. Aí toda ela pode ser isenta de prescrição. Mas aí, para prescrever valeriana, que não, na sua versão não tarjada, o nutricionista tem que ter o título ou a pós-graduação. Tá. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque toda farmácia de manipulação no Brasil tem um farmacêutico conferindo essa fórmula. Tem também. E eu queria também lembrar de um detalhe que a gente publicou no ano passado. Então, um trabalho conjunto entre o CFN e o CFF. É o Guia de Prescrição por Nutricionistas e Dispensação por Farmacêuticos de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares. O nome é longo mesmo. É um documento que ele tende a ser atualizado com frequência e é uma espécie de esclarecimento tanto para o nutri quanto para o farmacêutico, como é que é a regra do jogo para o nutricionista prescrever e o farmacêutico dispensar para o nutricionista. Está disponível no site do CFN. Entra lá, cfn.org.br. Tem um top banner lá, você baixa, e um PDF com 88 páginas. Tem uma parte lá no finalzinho, que são os anexos, ou melhor, os apêndices, que tem a lista daquilo que pode e do que não pode ser prescrito. Então isso já é um bom ponto de partida. Legal. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Se não tiver, você reclama no comentário, porque eu leio todos os comentários, tá? Se a equipe de produção deixar passar, reclama ou me chama lá no Instagram, porque eu que faço o serviço de atendimento aqui.